Jesus ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Meus amados irmãos e irmãs, hoje, celebrando esse domingo de Páscoa, a ressurreição do Senhor, depois de ter passarmos então por toda a quaresma em preparação a essa solenidade de hoje, podemos dizer a maior solenidade do ano, que é a Páscoa, ficamos esses 40 dias em penitência, em oração e vivendo a caridade, buscando viver cada vez mais. Nas lutas, nas nossas lutas diárias, em cumprir tudo aquilo que tínhamos nos comprometido para viver nesta quaresma, para nos prepararmos bem. Semana passada, então, adentramos Jerusalém, no nosso domingo de Ramos, aclamando o Senhor, o Rei, filho de Davi, que entrava então em Jerusalém solenemente. Quinta-feira, então, dia da instituição da Eucaristia, do sacerdócio católico, aonde então fomos também com o Senhor aquela ceia, onde Ele lavou os pés dos discípulos e instituiu a Eucaristia. Depois, sexta-feira, celebramos então a morte de Jesus. Nos aproximamos então da cruz de Cristo, do seu sofrimento, das suas dores e da sua morte. Passamos o sábado então em silêncio, porque nosso Deus tinha morrido. O Senhor estava então na mansão dos mortos. E ontem à noite já cantamos então o nosso aleluia, a ressurreição do Senhor. E hoje então, ontem, antecipando esse domingo que estamos vivendo, o domingo da ressurreição do Senhor, para dizer então que o Senhor ressuscitou verdadeiramente. O corpo de Jesus não está no túmulo, não está em lugar nenhum deste mundo. Foi subido ao céu, como vamos comemorar daqui 40 dias, a sua ascensão. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Ponto central da nossa fé. O Senhor morreu, mas ressuscitou para nos dar vida nova. Assim como quando nós somos então também batizados, nós morremos com Cristo, nós somos imersos na água, para ressuscitar com Cristo também para uma vida nova. Então esse é o processo que nós temos que passar. Se nós lembrarmos então a Páscoa, essa passagem, o Senhor também estava comemorando a passagem, mas a passagem ainda da antiga aliança, daquele povo que estava ainda escravo, escravizado, a passagem daquele povo então para a sua liberdade. E aquele povo então adentra o Mar Vermelho, para passar pelo mar. E se vocês bem se lembram, o Senhor abre aquele mar para o seu povo eleito passar, e depois que ele passa, então ele fecha, e aqueles soldados então são mortos, e o povo eleito passa então aquele mar. Como nós também passamos por este mundo e queremos passar para chegar então ao final e glorificar a Deus. Nós vamos ser imersos também, vamos morrer para a nossa vontade, para os nossos desejos, mas vamos ressuscitar também com Cristo. Ou seja, a morte já não é a última palavra, porque o Senhor venceu a morte. Não precisamos então temer a morte, precisamos temer a morte eterna, aquela ausência de Deus eternamente que podemos viver se assim fomos condenados após a nossa morte. A vida no inferno, longe de Deus. Mas se vivemos então aqui lutando para fazer a vontade de Deus, buscando a santidade seriamente, buscando morrer para as nossas vontades, para fazer então a vontade de Deus, é fácil? Claro que não. Vamos lutando com a graça de Deus, com a graça então do ressuscitado, mas que também passou pela cruz. Não podemos esquecer isso nunca. Hoje nós estamos celebrando a ressurreição do Senhor, mas a ressurreição daquele que passou pelo caminho da cruz, que passou pelo Calvário. Nós estamos e vamos passar também por este caminho, para chegar então à nossa ressurreição. A força do ressuscitado é tão forte que arrancou aquela pedra daquele túmulo, tornando aquele túmulo vazio.
Vemos até hoje lá, aquele túmulo está vazio, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. E as testemunhas foram correndo ver aquele grande mistério que o Senhor já havia anunciado. Primeiro as mulheres que foram então para ungir o corpo de Jesus, que quando foi descido, o corpo de Jesus foi descido da cruz e foi enterrado às pressas, não deu tempo de ungir o corpo de Jesus. Então elas correm no primeiro dia da Páscoa, ou seja, depois que passou o sábado, que elas não podiam fazer isso no sábado, pela regra dos judeus. Então no domingo, na primeira hora, já de madrugada, elas vão ungir o corpo do Senhor, mas não encontram. E vão então anunciar aos seus apóstolos, a Pedro e a João, que correm então para ver aquele túmulo vazio. Chega então João, que era mais jovem, claro, primeiro, mas espera então Pedro, para que ele, como chefe dos apóstolos, pudesse então ser o primeiro a adentrar aquele túmulo e ver vazio. Apenas as vestes, as toalhas que cobriam então o corpo de Jesus. Porque o Senhor havia ressuscitado. Meus amados irmãos e irmãs, então olhando para a nossa vida, refletindo e meditando esse mistério da ressurreição do Senhor, devemos então renovar a nossa entrega a Deus. Porque a presença do Senhor hoje está também na Eucaristia, a qual nós devemos então nos colocar, a adorar profundamente a presença real de Jesus na Eucaristia. E ao comungar então o corpo de Cristo, comungar então esse ressuscitado que vem até nós, para que tenhamos essa força para vencer então as nossas tentações, as nossas provações, os inimigos da nossa vida. Que diz São João, são 3 inimigos que nós temos: a carne, o mundo e o demônio. Nós lutamos então contra esses 3 inimigos e precisamos então de Jesus, e o encontramos então na Eucaristia. Precisamos então, claro, cada vez mais a correr, nos preparar cada vez mais para receber Jesus na Eucaristia, como também recebê-lo bem, em estado de graça, claro, mas recebê-lo com devoção, com fé, sabendo que estamos recebendo aquele Cristo que foi morto, mas ressuscitou. Para que na nossa vida cotidiana não tenhamos medo nem mesmo da morte. Hoje, claro, devemos tomar todos os cuidados, claro, de forma alguma estou excluindo isso, nesse momento ao qual estamos vivendo, mas parece que também as pessoas tomaram consciência de que a morte existe, que ela chega para nós. Parece que antes da pandemia as pessoas parece que nem refletiam e nem pensavam que a morte podia chegar. De repente, quando muitas pessoas então, inclusive próximos de nós, começam então a morrer, parece que nós tomamos consciência dessa morte. Mas olhemos para esse mistério de hoje. O Senhor venceu também a morte. A morte não é o fim de tudo. A morte já não é mais o fim. Porque o Senhor então venceu esta morte, que era a nossa ressurreição. Quer também que estejamos com Ele no céu. Quer também que passemos por este mundo, mesmo em meio às tribulações, meio entre aquele mar, correndo dos inimigos, mas que cheguemos então a pé enxuto ao fim desse mar e recebemos então a salvação. Que encontremos a Cristo, que foi crucificado, mas que venceu a morte e ressuscitou. Então precisamos olhar então e já não temer mais a morte. Temer sim e não estar unido a Deus na hora da nossa morte. Mas que possamos nos converter a cada dia, para que chegue então o momento da morte, que ressuscitemos também com Cristo. Peçamos então a Santíssima Virgem Maria, que não estava, como olhamos e ouvimos nos Evangelhos, ela não foi propriamente, pelo menos o que nos conta o Evangelho, uma testemunha da ressurreição do Senhor. Por que será, podemos pensar? Porque ela sofreu mais do que ninguém a morte de Cristo.
Mas ela, mais do que ninguém, tinha a esperança da ressurreição do Senhor. Tinha a certeza da ressurreição do Senhor. Então é claro que ela se entristeceu com a morte do seu filho, mas ao mesmo tempo a alegria toma conta do seu coração nesse dia da ressurreição, porque ela por primeiro experimentou também e tocou a ressurreição do seu filho Jesus. Porque como ninguém como ela sofreu as dores da morte de Jesus, ninguém como ela também tocou as alegrias então da ressurreição. Possamos pedir a ela que nos ajude neste caminho, nesta vida, de vivermos claro, unido a Jesus ressuscitado, daquele ressuscitado que passou também pelo Calvário. Que ela nos ajude neste mundo a passar pelo Calvário da nossa vida e chegarmos também e contemplarmos a ressurreição eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua mãe Maria Santíssima.